Apesar de parecerem palavras semelhantes, você sabe dizer exatamente a diferença entre necessidade, desejo e demanda? Pois é exatamente isso que a gente vai aprender agora. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nós chegamos à sua segunda aula do curso em vídeo de marketing digital, onde nós vamos dar continuidade aos fundamentos do marketing, vendo a parte 2 dessa base que a gente precisa saber para dar prosseguimento aos nossos estudos de marketing digital. E eu quero deixar uma coisa bem clara, porque alguns comentários acabam deixando as pessoas meio em dúvida. É claro que a maioria está gostando do curso, são muitos elogios, mas alguns estão falando, poxa, você vai dar a base de Kotler aqui, isso é muito básico. Presta atenção numa coisa. Imagina que quando eu criasse o curso de algoritmo, eu não falasse o que é algoritmo, eu não desse toda a base, porque eu acho que é simples. Posso pensar assim, algoritmo é uma coisa simples, todo mundo sabe. Eu fico feliz se você sabe a base do marketing, mas nem eu, nem você podemos assumir que porque você sabe, porque eu sei, todo mundo sabe. Então vai por mim, essa base é sim muito importante. E eu fico muito feliz se você já souber. Mas vamos deixar os coleguinhas que não sabem aprender e ficarem felizes? Que tal? E para atender essa galera aí que está no início, a gente viu na aula anterior, se você pulou, volta lá, o conceito básico de marketing, que diz que marketing é um processo social pelo qual se cria valor e se constrói relacionamentos baseados em trocas. A gente viu que esse é um dos conceitos primordiais de Kotler e ele é sim fundamental para você entender o processo de marketing, principalmente o marketing digital, que é a mídia mais recente que a gente tem. A gente viu também o processo de marketing, que basicamente é composto de 2 passos, que é criar valor e capturar valor. Mas a gente viu que esse criar valor acaba crescendo bastante e se subdividindo em mais 4 partes. E nós temos aí o processo de marketing definido por Kotler, que é composto pelos passos: entender necessidades, elaborar estratégia, programa de marketing, construir relacionamento e capturar valor. E a última coisa que a gente viu na aula anterior é que esse primeiro passo já se subdivide em mais 5. E aí a gente tem que, para entender as necessidades, entender o que é necessidade, desejo e demanda, entender o que são produtos, serviços e experiências, valor e satisfação, trocas e relacionamento e mercados. E a gente vai começar pelo mais básico de todos, saber diferenciar necessidade, desejo e demanda. E como eu disse lá na abertura, parecem sinônimos. A tu falar, desejo e necessidade é a mesma coisa? Não, tem uma pequena diferença entre eles. Ainda segundo a base de Kotler, necessidades são aquelas exigências humanas básicas. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses. Existem várias teorias, existem várias vertentes para poder explicar o que é necessidade. E como aqui é um curso de marketing digital voltado para a galera de TI, eu não vou ficar aqui falando grandes teorias, apontando todas elas. Eu vou apontar aqui uma das mais famosas, apesar de um pouco falha, que é a hierarquia de necessidades segundo a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide está representada aqui do lado, ela tem 5 camadas. Basicamente, a pirâmide de Maslow diz o seguinte, você tem que ter a base da pirâmide para poder construir em cima. E cá entre nós, a gente nunca viu a construção de um prédio começando pela cobertura. Você começa pelos fundamentos e vai crescendo, crescendo, crescendo. Você só consegue colocar, por exemplo, o 5º andar se os 4 primeiros estiverem construídos. Você não vai construir a cobertura e depois pegar um guindaste e colocar lá em cima. Isso tudo complica muito as coisas. Então, necessidades são aquelas coisas humanas básicas. E a pirâmide de Maslow começa com o nível mais básico, que são as necessidades fisiológicas. Todos nós, seres humanos, temos necessidades fisiológicas. Alguns exemplos estão colocados aí do lado. Se alimentar, beber, respirar, são necessidades fisiológicas. E todos nós, seres humanos, temos que ter elas garantidas, asseguradas. Acima dessa camada, tem a camada das necessidades de segurança. Também são coisas básicas, como, por exemplo, a minha segurança física, a minha segurança, a minha estabilidade no trabalho. Tudo isso são coisas que a gente corre atrás se você tiver as necessidades básicas. Por exemplo, eu só vou procurar minha segurança física, minha integridade física, se eu tiver as coisas fisiológicas. Acima das necessidades de segurança, vem as necessidades sociais,
partir do momento em que eu tenho toda a minha base construída, eu vou começar a procurar por amizades, relacionamentos familiares, intimidade entre as pessoas. E tendo isso, eu vou partir para o nível acima, que é o de autoestima, que são coisas mais evoluídas, como, por exemplo, o reconhecimento de outras pessoas, a confiança, você ganhar confiança naquilo que você faz. E acima da autoestima, a gente tem a camada da autorrealização, que são coisas que, segundo nossos preceitos, sociais, nos deixam mais felizes, nos fazem pessoas melhores. Então, quanto mais acima na pirâmide de Maslow eu tiver, melhor eu me sinto como um ser humano. E essa, como eu disse, é uma das formas de representar de uma maneira mais abstrata as necessidades humanas. Agora, é importante que eu te deixe claro o seguinte: o marketing, ele não inventa nenhuma necessidade. As necessidades, elas já existem. Então, o marketing, ele não vai criar uma necessidade nova. Ele vai trabalhar nessas necessidades para criar a nossa segunda palavra, um desejo. Segundo princípios, o desejo se refere a uma necessidade dirigida a alguma coisa que eu possa ter, ou que eu possa adquirir, ou que eu possa simplesmente fazer uso. Sabe quando você deseja, por exemplo, matar a sua necessidade de alimento? O que você está pensando aí em adquirir? Quais são os seus desejos? Você tem uma necessidade inapta. Você tem aquela coisa que você precisa matar. Agora, matar a fome? Dependendo da nossa necessidade, dependendo da nossa cultura, eu posso matar a fome com um prato de arroz e feijão? Ou um hambúrguer? Em outras culturas, eu posso matar a fome, por exemplo, comendo insetos? Ou peixe cru? Você entende que a necessidade é sempre a mesma, mas que o desejo diferencia? O marketing não atua diretamente nas necessidades, ela atua criando objetos de desejo. Os dois conceitos estão intimamente relacionados, mas eles são ligeiramente diferentes. Como eu disse anteriormente, o marketing vai se focar nos desejos para atender necessidades. Por exemplo, a necessidade de alimento. No nosso caso, a gente pode ter um prato de arroz e feijão, um prato feito lá no podrão. Ou então, por exemplo, eu quero comer uma carne nobre, um prato chique, um prato elegante. Ou então eu tô na correria, ou tô sem muita grana, e vale um hamburgão ali da esquina. Os dois vão acabar satisfazendo a minha mesma necessidade. São desejos diferentes. E é claro que você pode estar pensando, poxa, Guanabara, uma carne nobre, um prato chique, não tem o mesmo valor que um hamburgão. Por exemplo, esse prato chique pode custar R$350 e o hamburgão apenas 15. E aí vem o nosso terceiro conceito, que é o conceito de demanda. Demanda define se vai existir mercado para o produto. Isso só vai funcionar se o público-alvo tiver a possibilidade de adquirir esse produto. Sendo assim, o marketing, a base do marketing, para você começar qualquer coisa, você tem que fazer o seguinte: vamos identificar necessidades em aberto dentro de um público-alvo. Identificadas essas necessidades, vamos tentar criar um produto que seja objeto de desejo. Por outro lado, não adianta só criar esse objeto de desejo. Ele tem que ser possível de adquirir dentro daquele grupo que você define como público-alvo. Ficou clara agora a diferença entre necessidade, desejo e demanda? Então eu já proponho um exercício. Com certeza você está assistindo essas aulas com alguma ideia na cabeça. Eu quero criar um site, ou eu quero criar um aplicativo, ou eu quero criar um determinado produto e vender pela internet. Ou então, tenho um trabalho social, ou então eu sou um político e eu quero ser eleito. Tudo isso é atendido pelo marketing. Então você tem o seu produto. O seu produto não necessariamente precisa ser uma coisa física. Esse aqui é meu produto. Não. O meu produto pode ser uma campanha social, uma campanha política, o que você imaginar. Mas a maioria do nosso público, a maioria dos nossos alunos, está interessada mais em criar um site, ou um aplicativo, ou um serviço pela internet. Sendo assim, vem aí o nosso exercício. Pega uma folha de papel e divida ela em três partes horizontalmente. Na parte de cima você vai escrever necessidades, na do meio você vai escrever desejos e na de baixo você vai escrever demandas. E aí você vai tentar adaptar a sua ideia, você vai tentar localizar a sua ideia dentro da pirâmide de necessidades, vai tentar identificar um desejo, qual é o objeto de desejo do seu público, e vai também tentar identificar demandas, que são situações em que sejam consumíveis pelo seu público-alvo. Eu vou tentar fazer aqui com a ideia do curso em vídeo. O curso em vídeo é um produto. Ele gera coisas semanalmente, as pessoas têm o desejo em concluir seus cursos, às vezes o desejo, o foco é o certificado, enfim.
Eu vou tentar fazer esse exercício junto com você e você vai depois escrever nesse papel e depois dar uma transcrevida aqui nos comentários pra gente poder ver quais são as ideias de cada um. Você não precisa contar qual é a sua ideia. Tenta dizer se você conseguiu adequar as 3 camadas. Então, por exemplo, no curso em vídeo, utilizando a pirâmide de Maslow, vou colocar ela aqui no canto, eu não consegui identificar qual é a necessidade fisiológica que o curso em vídeo atende. Mas eu já consegui da segunda camada para cima. Na segunda camada, que é a camada de segurança, eu coloquei lá estabilidade. Para que você vai procurar um curso em vídeo na internet? Para eu melhorar de emprego? Para eu me manter melhor no meu emprego? Para eu conseguir evoluir? Então a minha estabilidade social e profissional são uma coisa que o meu público-alvo está procurando. Na camada social, que é a camada de cima, o meu aluno, ele às vezes tem necessidade de discutir alguma solução com comunidade, então a ideia de comunidade, por exemplo, o nosso curso aí de Python que está em crowdfunding, essa sensação de comunidade é uma necessidade que as pessoas às vezes têm, a maioria das pessoas tem isso, a necessidade de trocar informação, trocar experiências, e o curso em vídeo atende essa camada. Na camada de autoestima, eu coloquei aqui que é a valorização. Uma pessoa que sabe programar dentro da empresa vai ser mais valorizada, dentro da família, dentro de um grupo de amigos. E na última camada, que é a de autorrealização, eu coloquei o aprendizado. Pessoas ficam felizes quando aprendem coisas. E isso é muito bom. Então essas são as necessidades que o curso em vídeo vai atender. Aí você fala, pá, beleza, mas como é que ele atende isso? Com um produto. E qual é o desejo das pessoas que querem atender essas necessidades? Eles querem aprender a programar, por exemplo? Ou eles querem fazer um curso. Na casa aqui, por exemplo, esse curso ele não vai te ensinar a programar, mas ele está te ensinando um monte de coisa legal. Então esse é o desejo que eu quero atender com o meu produto. Pessoas que querem aprender TI. Agora vem a demanda. Até porque o mercado atualmente tem um monte de curso pago por aí, e muitos deles são muito bons. Só que navegando por aí eu comecei a perceber, opa, tem gente vendendo curso, e às vezes vende até bem, e não são cursos tão bons. No ramo de programação, existe uma pesquisa da Code.org, que eu já citei várias vezes aqui dentro do canal, que mostra que daqui a 10 anos, nós vamos ter uma necessidade de quase 1.500.000 de programadores no mercado. E segundo essa própria pesquisa, se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente está hoje em dia, a gente só vai formar quase 500.000. Então nós vamos ter uma deficiência de 1 milhão de pessoas trabalhando com TI no ramo de programação. E aí eu pensei, tá, eu posso criar cursos e cobrar do aluno. O meu objeto de desejo vai ser a qualidade das aulas, a didática apresentada, só que aí eu tinha um grande impasse. Tá, mas ninguém me conhece. Então como é que eu vou mostrar a minha qualidade vendendo alguma coisa se ninguém conhece a qualidade daquilo que eu produzo? Sendo assim, eu criei o curso em vídeo com aulas diretamente no YouTube. E para o aluno, para o meu público-alvo, o custo é 0. Então você fala, pô, mas então isso é fácil, você cria as coisas com qualidade e de graça. De onde você tira dinheiro? O meu modelo de negócios foi o seguinte, eu fiz uma conta mais ou menos de quanto tempo eu levaria para ganhar X reais, e em vez de pegar esses X reais com o meu aluno, eu comecei a pegar esses X reais com empresas patrocinadoras que estivessem interessadas em participar do projeto. Por um lado, eu conseguiria a grana que eu precisaria. Por outro lado, eu mostraria isso de graça para o meu público-alvo, o meu público-alvo final, que é o meu aluno. Eu também tenho um público-alvo que são as empresas que estão interessadas em mostrar sua marca. Então eu adequaria os melhores dos mundos. Eu conseguiria mostrar a qualidade daquilo que eu produzo e com a qualidade daquilo que eu produzo, eu estou alavancando algumas marcas. Deu para entender como é que foi o princípio da criação do curso em vídeo? E você aí, grande programador, está reclamando de aprender marketing. O curso em vídeo, ele não foi construído com base de programação, ele foi construído com base de marketing. Então fica aí o desafio, tenta criar a sua próprio modelo de 3 camadas aí, definindo quais são as necessidades, os desejos e as demandas que você vai ter para você poder atender um determinado mercado, um determinado segmento. Mais para frente a gente vai falar sobre público-alvo, vamos falar um pouquinho mais sobre persona, vamos falar um pouquinho mais sobre mercado. Como eu já disse várias vezes aqui, nós estamos dando passos devagar. E isso vai ser muito importante lá na frente. E antes de finalizar, eu quero dar um exemplo aqui. Um exemplo de um cara que eu respeito pra caramba e que utiliza esses conceitos e que eu acabei de passar pra você durante essa aula, que é esse cara aqui do lado. Ele se chama Jeff Bezos. Eu não sei se você conhece ele, né, olhando a foto, mas ele é o criador da Amazon. Sempre que eu tiver um case para ilustrar o conceito da aula aplicado a um case real, eu vou fazer isso. E a Amazon é um dos maiores cases de sucesso, por isso que eu escolhi para ela estar aqui na segunda aula, logo no iniciozinho do seu curso.
Jeff Bezos criou a Amazon em 1995 e ele tinha a ideia de vender livros. Ele tinha a ideia de oferecer livros. Cara, em 1995, não pense na internet como a gente tem hoje. Em 1995, quase ninguém tinha acesso à internet. A web era uma coisa muito recente. O Jeff Bezos pensou o seguinte: eu quero vender coisas pela internet. Mas qual é a coisa mais fácil de vender? O que é leve? O que é fácil de entregar? O que é fácil de transportar? Não se quebra com facilidade e nem é muito extraviado. E ele pensou: livros. Então ele definiu qual era a necessidade. Qual a necessidade básica da pessoa? A leitura? A forma de entretenimento? É uma das maneiras de atender a necessidade. Como ele vai atender essa necessidade? Com desejo. Desejo por livros. E qual era a demanda? Livros são baratos? Livros são fáceis de estocar? Como curiosidade, ele escolheu o nome Amazon depois de uma viagem para o Brasil. Ele ficou maluco com o rio Amazonas, que se você conhece, se você já visitou a Amazônia como eu já visitei, você vai ficar louco quando você ver o rio Amazonas. Isso porque ele é muito largo. Se você olhar assim, você fala assim, mas isso não é um rio, ele é um rio gigantesco. Tanto que se você der uma procurada por aí, o primeiro logo da Amazon é uma espécie de rio. Esse rio forma um A. Depois veio a ideia da Amazon com esse pequeno sorriso. Dá uma olhadinha no logo aqui do lado. Ele tem um pequeno sorrisinho assim meio de lado, mas na verdade esse sorriso é uma seta que liga a letra A à letra Z. Isso é uma referência que foi criada há algum tempo, dizendo que a Amazon vai ter livros de A a Z. Sacou? E a Amazon, ela é conhecida, ela é mundialmente reconhecida como uma empresa que é focada nos princípios do Jeff Bezos, e ele tem uma frase que define a Amazon. Ele tem obsessão pelos seus clientes. Basicamente, uma empresa, uma loja online que começou a vender livros, hoje é conhecido como a loja do tudo. Hoje em dia tem tudo dentro da Amazon com um preço muito competitivo. E a competição nos Estados Unidos é grande, porque a Amazon tinha a ideia de bater o Walmart, que é a maior rede varejista do mundo. E o Jeff Bezos botou a mão na consciência e falou: um dia eu vou ser maior do que o Walmart. Esse desejo ainda não se concretizou, mas ele está muito perto. Hoje, a Amazon é considerada a segunda maior empresa varejista do mundo, ficando, obviamente, atrás do Walmart. Mas ele é considerada a maior loja online do mundo, maior do que a parte online do Walmart. Hoje em dia, são mais de 110 vendas por segundo. E essa frase que eu acabei de falar levou aproximadamente 3 segundos para ser falada. Então, no momento em que eu estava falando isso, foram vendidos 330 produtos na Amazon. Você faz ideia da grandiosidade disso? Isso faz com que a Amazon seja uma empresa bilionária que quase inacreditavelmente não dá lucro. Isso porque, segundo Jeff Bezos, como ela quer se tornar grande, ela tem que reinvestir tudo aquilo que ela ganha, e às vezes até um pouco mais, para construir novas tecnologias para atender com excelência o seu cliente, que é o seu foco principal. Parece loucura? Parece devaneio? Mas é a realidade. A ideia do Jeff Bezos, sabendo que ele tem muito dinheiro, e esse dinheiro não está no bolso dele, está dentro da empresa, está circulando na empresa dele, ele diz o seguinte: a maioria das empresas perguntam: o que eu posso fazer para o meu cliente com as competências que eu tenho? Segundo as próprias palavras dele, dentro da Amazon não é pensado assim. Ele pensa o seguinte: quais são as necessidades do meu cliente? E aí eu vou desenvolver competências para poder atender essa necessidade. Isso sim é um pensamento grandioso. Maluco, mas grandioso. E ainda, segundo ele, se fizer tudo aquilo que é bom para os clientes, o lucro virá como consequência. Eu ainda quero criar um vídeo extra dentro desse curso falando exclusivamente sobre os inventos da Amazon para dentro do mercado. São muitas coisas, como por exemplo, o Amazon Go, o Amazon Kindle, a Alexa, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, porque exige um trabalho de pesquisa muito grande, mas eu quero muito fazer esse tipo de vídeo. Então é isso, antes de começar qualquer coisa, se pergunte: a qual necessidade isso vai atender? Quais são os produtos ou coisas que eu posso criar para despertar o desejo das pessoas? E será que existe demanda de mercado para isso? Essa aula ficou grande pra caramba e a gente finaliza por aqui. O que a gente viu foi a atender a primeira parte desse primeiro passo dos fundamentos de marketing. Nós vimos a base de entender necessidades, mas dentro dessa base nós só trabalhamos o primeiro elemento. Na próxima aula, nós vamos atender mais 2 grupos desse. Nós vamos ver produtos, serviços, experiência e valor e satisfação.
Eu espero sinceramente que você esteja gostando desse curso, que ele esteja sendo muito inspirador para os seus estudos em marketing digital, e eu espero que você faça as atividades propostas, porque isso vai te dar uma experiência melhor. E com certeza, com experiências melhores, você vai ter aprendizados muito melhores. Comunique-se com as pessoas aqui embaixo, satisfaça a sua necessidade de comunicação e participe sempre do curso em vídeo, porque ele está sendo feito com carinho para cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima!